Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciências, de número 26. Sou o professor Celso e hoje nós iremos trabalhar com as interações alélicas. Como que um alelo interage com o outro? Existem algumas características diferentes dessas interações, não apenas dominância e recessividade. A gente vai comentar isso na nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a primeira lei de Mendel, novamente. Essa primeira lei de Mendel vai acompanhar nós nos nossos estudos da genética e vai acompanhar vocês no ensino médio também. Nós vamos falar sobre o sistema sanguíneo humano, algumas curiosidades e relações do sistema sanguíneo humano. E vamos falar sobre a distribuição dos alelos nos gametas masculinos e femininos e suas interações. Basicamente o que a gente já comentou na aula passada, mas só dar uma reafirmada nesse assunto, certo? Os objetivos específicos da nossa aula de hoje então são identificar como os alelos representantes de um gene podem interagir entre si. Vamos conhecer o sistema sanguíneo humano, chamado de ABO e RH. E vamos exemplificar a primeira lei de Mendel através das tabelas e exercícios. A gente vai fazer um exercício no finalzinho com a primeira lei de Mendel para explicar, definir como é que ela funciona bem certinho. Eu preciso, como nas nossas outras aulas, que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Muito importante, muitas anotações sempre, porque é um conteúdo complexo, é um pouco difícil de entender, mas depois que você entende, você vai ver que é fácil de realizar os exercícios e os estudos de genética, tá certo? Então vamos começar. Hereditariedade humana. Algumas características hereditárias humanas podem ser estudadas de maneira semelhante à que Mendel fez. Uma delas é o tipo sanguíneo. Há dois sistemas principais de classificação do sangue em humanos, os sistemas ABO e RH. Então são dois sistemas que vão trabalhar juntos para definir o nosso tipo sanguíneo. O sistema ABO. Em relação a esse sistema, os seres humanos podem ter 4 diferentes tipos de sangue: A, B, AB e O, determinados por um gene que pode estar na forma de 3 alelos: Azão, Bzão ou Izinho. Então, eu posso ter 4 tipos sanguíneos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os tipos sanguíneos. Posso ter sangue do tipo A, posso ter sangue do tipo B, posso ter sangue do tipo AB e posso ter sangue do tipo O. Vou ter um desses 4 tipos, eu. Quais são os alelos que vão representar esses tipos sanguíneos? Lembram que das ervilhas nós trabalhamos com os alelos Vzão e Vzinho, certo? Agora, nesse nosso estudo sobre os tipos sanguíneos, nós não vamos trabalhar com o alelo Vzão e Vzinho. Nós vamos trabalhar com o alelo A, do tipo sanguíneo A. Vamos trabalhar com o alelo B, do tipo sanguíneo B. E vamos trabalhar com o alelo recessivo, chamado de Izinho, do tipo sanguíneo O. Os alelos A e B são dominantes em relação ao alelo Izinho. Então, se eu tiver uma pessoa que tem os alelos sanguíneos Azão e Izinho, qual o tipo sanguíneo dela? Azão é dominante sobre o Izinho. Então, o tipo sanguíneo dessa pessoa vai ser A. Se eu tiver uma pessoa que tem o tipo, os alelos Bzão e Izinho, qual vai ser o tipo sanguíneo dela? Vai ser B. Por quê? Bzão é dominante sobre o Izinho também. Os alelos Azão e Bzão são dominantes sobre o Izinho. Então, tipo sanguíneo B. Não há dominância entre os alelos A e B, ou seja, ocorre ausência de dominância. Quais são os alelos? Qual o tipo sanguíneo então de uma pessoa que tem os alelos
A e B. Um não pode dominar sobre o outro. Não tem dominância sobre o outro. Então a pessoa não pode ser nem A e a pessoa também não pode ser do tipo sanguíneo B. Então ela vai ser do tipo sanguíneo AB, certo? E o alelo Izinho é recessivo. Ou seja, para uma pessoa ser do tipo sanguíneo O, ela precisa ter os alelos Izinho, Izinho. Aí a pessoa é do tipo sanguíneo O. Cada indivíduo recebe um alelo do pai e outro alelo da mãe. As combinações que podem ser formadas e os tipos de sangue que elas determinam dependem dos tipos sanguíneos dos pais. Então aqui nós temos o fenótipo, o tipo sanguíneo. Fenótipo, tipo sanguíneo. A manifestação da característica. Tipo sanguíneo A, eu posso ter os alelos azão ou azão-izinho. Os fenótipos, certo? Os genótipos. Do tipo sanguíneo B, eu posso ter os alelos Bzão ou Bzão-izinho. Do AB, são os alelos. Do tipo sanguíneo O, Izinho. Então aqui nós temos tipo sanguíneo A, B, AB e O. AB só pode ser esse o genótipo dele, A e B. Tipo sanguíneo O só pode ser Izinho, o genótipo dele. Já do tipo sanguíneo A, ou eu posso ser azão-izinho, ou eu posso ser azão. Vai dar na mesma. Do tipo sanguíneo B, ou eu posso ser Bzão, ou eu posso ser Bzão-izinho. Vai dar tipo sanguíneo B, certo? Cada alelo dominante tem a informação para a produção de uma proteína diferente. Pessoas com o alelo A produzem proteína A. Pessoas com o alelo B produzem proteína B. Localizada na superfície das hemácias, enquanto o alelo Izinho não traz informação para a formação de nenhuma proteína. São essas proteínas que caracterizam os tipos sanguíneos. Observe o quadro que nós temos ali. Então, nós temos os tipos sanguíneos A, B, AB e O, e o tipo de hemácia. Tipo sanguíneo a hemácia ao redor dela, na sua superfície, ela vai formar proteínas bolinhas. O tipo sanguíneo B, a hemácia, glóbulo vermelho, na sua superfície, vai formar proteínas do tipo losango. Tipo sanguíneo AB vai formar proteínas sobre as suas hemácias do tipo losango e bolinha. Tanto da A quanto da B, a mistura dos dois. Já o tipo sanguíneo O não forma nenhuma proteína sobre as suas hemácias. Beleza? Guardem isso que é importante daqui a pouquinho. No início das transfusões sanguíneas, não eram todos que tinham êxito. Algumas não eram capazes de salvar a vida de um paciente. Estava na guerra lá e foi amputado o braço, explodiu uma bomba, perdeu parte do braço e estava sangrando, perdendo muito sangue. Fizeram um torniquete, mas a pessoa já tinha perdido muito sangue e ela iria morrer em breve, por falta de sangue, falta de oxigenação, enfim, nutrientes e de maneira geral. O que precisava? Transfusão de sangue, precisava de mais sangue no corpo dessa pessoa. Só que no início das transfusões sanguíneas não sabia dessa diferença nas proteínas das hemácias. E somente no início do século XX, Karl Landsteiner, juntamente com sua equipe, descobriram que quando amostras de sangue de pessoas diferentes eram misturadas, elas aglutinavam, elas ficavam duras, secavam, o que poderia causar um entupimento dos vasos sanguíneos, podendo resultar na morte do paciente.
Então a pessoa já estava debilitada e acontecia de aglutinar o sangue. Fazia uma bola de sangue grossa que entupia a veia e a pessoa com a veia entupida, às vezes essa aglutinação ia para o coração e a pessoa acabava morrendo por conta de uma transfusão sanguínea errada ou acelerando o seu processo de morte. Então, apenas somente no início do século XX que isso foi descoberto. As incompatibilidades entre os tipos sanguíneos ocorrem quando o sangue que possui determinada proteína é doado a um indivíduo cujo sangue não a possui. Então, se eu tenho o sangue do tipo A, que tem a proteína bolinha, e eu dou esse sangue para o tipo B, que vai ter a proteína do tipo losango, essa pessoa que está recebendo o meu sangue, ela vai reconhecer como um agente invasor. A proteína vai disfarçar o sangue, as nossas células vão reconhecer como um invasor esse sangue novo que está entrando no nosso corpo, porque ele é diferente do nosso. E isso faz com que essas células ataquem esse sangue, coagulem ele, aglutinem ele e causem entupimento das nossas artérias e das nossas veias, e a pessoa acaba morrendo. Por isso que nós temos doadores e receptores específicos. O tipo sanguíneo O, ele é um doador universal. Ele pode doar para o O, para o A, para o B e para o AB. Por quê? Porque ele não tem nenhuma proteína nas suas hemácias. Então, o corpo do receptor não vai reconhecer proteínas estranhas, agentes estranhos. Ele vai reconhecer como sangue, como célula sanguínea. O tipo sanguíneo A só pode doar para A ou para AB. Por quê? Porque as proteínas estão presentes nos receptores. Está presente as bolinhas nas hemácias dos receptores, então é reconhecido. Tipo sanguíneo B só pode doar para B e AB, mesmo esquema. E o tipo sanguíneo AB só pode doar para o tipo sanguíneo AB. Por quê? Porque o tipo sanguíneo AB tem tanto bolinhas quanto losangos. Se ele doar o seu sangue para o A, o receptor A não vai reconhecer os losangos que tem aqui nas hemácias como sangue. Vai reconhecer como um agente invasor e vai causar a sua aglutinação. Consequentemente, a pessoa pode ir a óbito. E o mesmo ocorre com os outros receptores. Aí nós temos aí, então, o sistema RH, fora esse sistema A, B e O. Karl Landsteiner também verificou a presença de outra proteína associada às hemácias humanas, a qual ele denominou de fator RH. Essa proteína está presente em aproximadamente 85% da população humana. As pessoas que têm essa proteína são denominadas de RH positivas, representado por RH e um maisinho do lado. E as que não apresentam são denominadas de RH negativas, RH e um negativo do lado. De maneira geral, o alelo que determina o fator RH é dominante sobre o alelo que determina o fator RH negativo. RH vem do macaco rhesus, que foi o objeto de estudo desses pesquisadores. Então, descobriu-se também que nós humanos temos esse fator RH. Então, os tipos sanguíneos da nossa espécie não são apenas A, B, AB e O, mas sim A positivo e A negativo, RH positivo e RH negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Então, nós não temos apenas 4 tipos sanguíneos, nós temos 8 tipos sanguíneos. E o mesmo vale para as doações. Se eu dou
tem a proteína positiva no A, o A negativo não pode receber sangue. Por quê? Porque eu tenho uma proteína aqui que esse receptor vai reconhecer como um agente estranho e vai aglutinar esse sangue, apesar de ser sangue do tipo A, mas ele é A positivo. A positivo não pode doar para A negativo. Aí nós temos os doadores e os receptores. O sangue do tipo AB positivo, por exemplo, é o meu tipo sanguíneo. Eu só posso doar para AB positivo. Eu não posso doar para mais ninguém. Ó, todos os outros aqui estão apagados, não tem a gotinha de sangue representando que eu posso doar para eles. Eu posso receber sangue de todos os tipos, mas eu não posso doar para todos os tipos. Eu só posso doar sangue para o AB positivo. Então, observe, se vocês já conhecem o seu tipo sanguíneo, observe para quem vocês podem doar e quem pode receber o seu tipo sanguíneo, de quem vocês podem receber sangue. É algo bem interessante da gente conhecer. E as interações entre os alelos. Podemos utilizar o trabalho de Mendeley juntamente com sua lei da segregação dos fatores para determinar a probabilidade dos genótipos hereditários. Como, por exemplo, podemos determinar a probabilidade do nascimento de meninos ou meninas através das interações existentes entre os alelos. Na espécie humana, os cromossomos sexuais são de dois tipos distintos, cromossomo sexual X e o cromossomo sexual Y. O par de cromossomos sexuais é responsável pela determinação do sexo biológico. Assim, enquanto as mulheres têm 2 cromossomos do tipo X, os homens têm um cromossomo do tipo X e outro do tipo Y. Durante a produção de gametas, o homem pode produzir gametas com o cromossomo sexual X ou Y, enquanto a mulher só irá produzir gametas com o cromossomo sexual X. A possível interação entre os seus gametas estão representados na tabela a seguir. Então vamos lá. Nós temos um homem. Esse é o símbolo da representação do homem. O homem tem, então, dentro dos seus cromossomos, ele vai ter o cromossomo X e ele vai ter o cromossomo Y. A mulher, representado com uma cruz para baixo, ela tem cromossomos X e X apenas. O homem pode produzir espermatozoides ou com cromossomo X ou com cromossomo Y. Então nós temos que o homem pode produzir cromossomo X, espermatozoide, ou ele pode produzir um espermatozoide com cromossomo Y. A mulher, por ter só X e X, ela vai produzir óvulos ou X ou óvulos X. Então a mulher está restrita a querer produzir mais mulheres. Sempre vai produzir os cromossomos do tipo X. Aí nós temos uma tabelinha. E essa tabelinha vocês vão utilizar ela muitas e muitas vezes. Então aqui estão os espermatozoides e os óvulos. Pode acontecer quais os cruzamentos? O óvulo feminino, então X, e o espermatozoide masculino, X, dando origem a uma menina. Pode ocorrer o cruzamento do óvulo X com o espermatozoide Y, dando origem a um menino. Pode ocorrer o cruzamento X com X, menina, ou X com Y, dando origem a
menino. Qual a probabilidade de nascer menina ou menino de um cruzamento? 1, 2, 1, 2. 2 e 4. 2 de 4 é a chance. Se vocês já aprenderam probabilidade, vocês vão ver que 2 e 4 é meio. Meio é 50% de chance de ser menino ou 50% de chances de ser menina, certo? Probabilidade, então, estudos da genética aí para determinar o sexo de uma criança. Quem determina se vai ser menino ou menina, o filho, é o homem. Se o espermatozoide do homem tiver o cromossomo Y, vai ser menino. Se o espermatozoide do homem tiver o cromossomo X, vai ser menina. Aí uma questão para vocês resolverem sobre essa interação entre alelos. O albinismo caracteriza-se pela ausência do pigmento melanina, ou pela ausência de coloração na pele, nos pelos, no cabelo e nos olhos. O alelo que condiciona a produção do pigmento azão é dominante sobre o alelo que condiciona a ausência de pigmento, ou seja, o albinismo, que é o azinho. Com base nessas informações, determine o genótipo quanto à pigmentação da pele dos filhos de um casal cujo homem é albino e a mulher apresenta pigmentação na pele, mas sabe-se que ela é heterozigota para a característica albinismo. O homem, para ele ser albino, ele vai ter que ser recessivo, homozigoto recessivo, ou seja, ele vai ter que ser azinho, azinho. A mulher já foi dito que ela é heterozigota, mas ela tem pigmentação na pele, então vai ser azão, azinho. O homem está representado aqui embaixo, na coluna. Então, azinho, azinho são os alelos que ele pode passar para os seus gametas, para os espermatozoides. E a mulher, ela é heterozigota, ela pode passar ou azão ou azinho para os seus óvulos. Faz o cruzamento, como a gente fez aqui, e nós vamos ter heterozigoto com pigmentação na pele, heterozigoto com pigmentação na pele e 2 homozigotos recessivos, sem pigmentação na pele. Ou seja, 50% de chances de nascer um filho albino e 50% de chances de nascer um filho com pigmentação na pele. Certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto, tenham compreendido ele. Ficou alguma dúvida? Retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas e muitas anotações. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos na nossa próxima aula.